Olá pessoas, meu nome é Bruno e seja muito bem-vindo ao canal Seja Melhor Que Ontem. Dando continuidade a essa série de estudos, estamos aqui com o estudo 25 que fala sobre a educação cristã. E para me ajudar nesse estudo, estou contando com a participação especial aqui da Muniele e da Lourdes. Caso você tenha alguma dúvida nesse estudo todo, deixa nos comentários que a gente vai responder, tá certo? Então, esse estudo é muito importante porque nós vamos estudar, à luz da Bíblia, qual a importância de educar os filhos conforme a palavra de Deus. Então, fique aí, não saia daí, que vamos estudar texto a texto. Então, para começar, peço a você que feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus eterno Pai, mais uma oportunidade, Senhor, nos foi dada de poder compartilhar a Tua palavra, que tudo que venha a ser falado aqui venha ser inspirado por Ti, Senhor. Nos abençoa, abençoa os ouvintes. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, Lourdes, a fazer a primeira pergunta. Por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação dos nossos filhos? Vamos lá para Jó, capítulo 36 e verso 22. 36, 22 diz o seguinte: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? E aí a gente vê algo interessante, que Deus é o mestre dos mestres, né? Se você aprende do mestre, então você está seguindo o caminho certo. Exatamente. É Muito muito bem. importante a gente seguir os conselhos do mestre, que é Jesus. Por Muito isso bem. que ele deixa bem claro na Bíblia quais são os conselhos, os ensinamentos que devemos seguir em relação a esse tema. Vamos para a segunda pergunta. Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Gênesis, capítulo 3, verso do 8 ao 10. Diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Então aqui fica claro que antigamente qual era o método utilizado que Deus usava para ensinar? Era face a face. Então ele conversava com o homem face a face, como eu e você estamos conversando. Tipo, a gente tá aqui, face a face. Isso, ele dava conselho face a face. Imagine ter essa oportunidade de conhecer Deus face a face. E depois que entrou o pecado, isso daí foi algo escasso no ser humano, Isso, né? exatamente, que já foi repassado nos estudos anteriores, né? Vamos lá para a terceira pergunta. Qual foi o antecedente bíblicos para as modernas escolas cristãs? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, do 1 a 7. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Respondeu-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta. Estendeu a mão e o cortou. A gente vê que antigamente, né, os profetas começaram a ensinar, né? Depois Jesus, né, em vez dos profetas, Deus naquela época não dava para os profetas para ensinar. E aí a gente vê um milagre que o cara, como que isso aconteceu, né? Sacudiu um pau e o ferro flutuar. E aí a gente vê uma parte engraçada que diz bem assim: ah, meu senhor, quero emprestado. Acho que eles viram com pena, né? Esse milagre aí que a gente não pode Muito entender. bem, Bruno, você está muito bem no estudo, estou gostando. De que modo funcionava a escola
que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre. Mateus, capítulo 4, verso do 18 ao 25. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, vi outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então a gente pode ver aí que Jesus era na convivência, né? Os discípulos com ele. Ele também observava uma oportunidade, chamava cada pessoa para participar com ele. E também eles iam ver o milagre ali de Jesus que ia fazendo, tudo o que ele fazia. E aí ele aprendia com Jesus. Isso, Jesus chamava também face a face. Justamente. Porque ele era o mestre e ele queria ensinar as pessoas. Exatamente, fazer discípulos, né? Justamente. Muito bem, Jesus é o mestre dos mestres, né? Vamos para a pergunta quinta. Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 1 Coríntios, capítulos 2, 12, 3 e 19. 12, 3 e 19. Diz assim, o 12, diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, esse Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o 3, verso 19. 3 e 19 é o seguinte: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, por quanto está escrito. Por quanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A gente vê que para Deus o mundo É loucura. não? Então, As coisas do mundo, né? As coisas do mundo é loucura, para Deus é loucura. E tem muitos seres humanos aí que pensam que é algo bom, né? Vamos agora para séries. Pergunta. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então a Bíblia é muito clara quando ela fala que nós devemos ter cuidado com os ensinamentos que existem dentro das instituições, dentro das faculdades, que não estão em favor da Bíblia. Então a gente tem que ter isso muito cuidado, se nutrir da palavra de Deus, para a gente ter certeza que aquilo vem de Deus, né? É tipo a biologia, né? Porque tem a parte da criação que diz que foi lá. Sim, que a gente vê. Mas a gente acredita na palavra de Deus, foi Deus que criou, né? Exatamente. E tem aquilo. É. No que você acredita, Então, é o que você vai acreditar. Então, antes mesmo disso acontecer, Deus teve esse cuidado de deixar na Bíblia e nos alertar. Olha, quando você for para as instituições, quando você ingressar numa faculdade, você vai se deparar com teorias que não condiz com a palavra de Deus. Que vai de encontro com a palavra de Deus, né? Muito bem. Pronto, sétima pergunta. Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Está lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. 5 Do ao 6 ao 9. 7. Né? Diz assim: Do 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E mais do que Efésios 6:4, que diz o seguinte: Mas você tem que traduzir essa parte aí. deixa eu ver aqui. Efésios
6,4 diz o seguinte: E vós, Pai, não convoqueis vossos filhos à ira, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos a disciplina e na demonstração do Senhor. Então, a palavra de Deus aconselha que os pais Educa os filhos, devem né? educar os filhos através do caminho da palavra de Deus. Na disciplina, na demonstração do Senhor. Na demonstração do Senhor. De manhã Então, ao anoitecer, né? A Bíblia está falando aqui o quê? Que os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Porque quando Jesus vier, ele não vai dizer: vocês botaram seus filhos num bom colégio, numa boa faculdade, vocês deram carro, riqueza para os seus filhos. Jesus vai perguntar: o que foi que você ensinou para os seus filhos? É essa a pergunta de Jesus que ele vai perguntar: onde é que estão os seus filhos? Justamente. Oitava pergunta. Vamos para a oitava pergunta. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías 54:3. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Então, o objetivo de Deus é que a paz possa ser reinada aqui no mundo. Que se todos os filhos forem educados conforme a palavra de Deus, não haveria guerra, não haveria divergência, haveria muita paz. E é o que Deus quer, que a gente viva em paz, viva conforme a sabedoria dele. Educar seus filhos no caminho do Senhor. Exatamente. E a nova pergunta? Vamos para a nona pergunta. Qual o resultado da educação ministrada aos filhos, segundo os caminhos do Senhor? Provérbio 22, verso 6. Diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Então, a gente pode ver algo claro, né? Se você ensinar seu filho no caminho que deve ser seguido, mesmo que ele esteja velho, ele vai se lembrando do que você falou e ensinou ele. E é bem interessante que ele fala: ensina a criança. Então, quando criança, você deve na cabeça do seu filho os princípios da Bíblia, porque quando ele se tornar velho, idoso, adulto, ele não vai esquecer, mesmo que ele se desvie do caminho, ele vai ter aquela consciência, aquela lembrança dos teus ensinamentos conforme a Bíblia. Amém. Mais um estudo terminamos. Se você teve alguma dúvida nesse estudo todo, deixa nos comentários aí que a gente vai responder, tá certo? Para terminar, Mundial vai fazer uma breve oração para nos despedirmos. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada por esse estudo bíblico, muito obrigada porque o Senhor deixou a Bíblia para nos ajudar a compreender e a criar os nossos filhos no Senhor. Abençoe cada inscrito, cada pessoa que está vendo assistindo ao vídeo e esteja conosco em nome de Jesus. Amém.